Lari Mário aqui do canal Vida que Vale com mais um tema profundo e um tanto preocupante. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Escolhemos um mês aí de temas mais profundos que a gente recebe muitas perguntas. E um desses temas foi acomodação. Se você não viu o vídeo ainda, vá lá ver, que é um vídeo bem completo. E nesse aqui vamos falar sobre trabalho. Quais são as áreas, como é que está o trabalho em Cork, existe trabalho na Irlanda? Será que a minha área é a melhor área? Como é que eu posso chegar para ter um visto de trabalho? Como é que eu consigo um trabalho do Brasil? São as perguntas que vocês fazem para a gente. E a gente vai tentar esclarecer algumas coisas aqui nesse vídeo, porque são muitas perguntas. E também não somos profissional de RH para poder ter todas as verdades absolutas. Vamos trazer a nossa experiência. A nossa experiência, a experiência de amigos, né, que estão à nossa volta. E o que a gente ouve falar, o que as pessoas nos contam, o que as pessoas contam para outras pessoas que a gente está perto. E depois desse tempo que a gente está aqui, que vai fazer mais ou menos 8 meses, que a gente está aqui, qual é a impressão que a gente teve sobre o trabalho, né? E eu acho que a gente já pode começar esse vídeo respondendo uma pergunta que todo mundo faz pra gente, que é: e aí, vocês estão trabalhando? Sim, nós estamos trabalhando. Eu acho que não faz sentido a gente detalhar no que é que a gente está trabalhando, porque esse vídeo você pode estar vendo esse vídeo no dia do lançamento, mas você pode estar vendo esse vídeo há 2 anos, e aí você me perguntar, tá, mas aquele trabalho lá que você tá, como é, não sei o quê. Enfim, nós estamos trabalhando, eu acho que isso que é importante. Dentro da nossa trajetória, a gente escolheu não trabalhar no início aqui na Irlanda, mas a gente veio com os atendimentos do Brasil, Lari na área de nutrição atendendo online, e eu na área de consultoria de finanças também atendendo online. Mas teve em algum momento que a gente falou, vamos aproveitar as férias e trabalhar full time, e foi isso que a gente fez nos últimos 2 meses, mais ou menos, e continuamos aí nos nossos trabalhos, mudando aí algumas coisas, mas continuando no nosso trabalho. Estudando de manhã, trabalhando de tarde e fazendo 20 horas mais ou menos. Conciliando, até porque a gente viu essa necessidade de se experimentar mesmo, porque dentro do conforto dos atendimentos online, é basicamente o tempo inteiro falando em português, né? Então a gente falou, tá, vamos aproveitar essa experiência, porque essa soma, né? A escola tá ali para dar esse suporte, pra gente aprender muito também, mas essa experiência de estar conversando, de estar ouvindo expressões do dia a dia, isso é muito rico e o trabalho proporciona, né? E comenta aqui pra gente se é importante para você saber, assim, para a gente trazer nesse quadro aqui mais profundo, em vídeos mais demorados, como é o aprendizado do inglês, né? Porque existe o aprendizado do inglês no trabalho, especificamente, na obrigação do trabalho. Então, se você quer, comenta aqui que a gente vai fazer um vídeo sobre isso, porque aí a gente vai falar sobre como é que está sendo o nosso aprendizado com a língua. Eu acho que é um assunto bem profundo e bem longo também. Bem legal, e assim, o fato de estar trabalhando na minha área tem sido muito rico, aprender, me dedicar a esse vocabulário mais específico, e aí cada um vai ter uma experiência, né? Mas é uma experiência completamente diferente do aprendizado da escola. Você que está aqui assistindo a gente, aproveita, já se inscreve aqui no canal, segue a gente no Instagram. E assim, a gente está muito feliz pela quantidade de mensagens que a gente tem recebido, porque a gente tem incentivado vocês a mandar perguntas para a gente, a dividir sobre esse planejamento, como vocês estão se sentindo nessa organização aí do intercâmbio. E são trocas que a gente valoriza bastante. Então, falando em mensagem no Instagram, eu sei que esse vídeo vai gerar algumas dúvidas na cabeça de vocês. E não, a gente não tem como saber como é que tá todas as áreas, a área de TI, a área de nutrição, a área de enfermagem, a área de administração. A gente não tem como saber como é que tá todas essas áreas. Se a gente disser que sabe como tá todas as áreas da Irlanda, é mentira, porque nós não somos profissionais de recursos humanos e nós nem aqui somos e nem no Brasil a gente era. Então a gente não tem como dar esse parâmetro para vocês. Eu acho que o melhor parâmetro para dar as vagas são sites de vagas. Eu vou colocar aqui, eu sei que muita gente coloca muitos sites, mas eu vou colocar 3 aqui, uma lista aqui embaixo de 3 sites, para você digitar a sua área e entender
o que é que as pessoas buscam aqui da sua área especificamente. O que a gente pode dizer e o que a gente responde diante das perguntas é: se você vem com foco para estar cada vez mais perto da sua área, observe o que é a necessidade de outros cargos dentro da sua área que você pode acessar antes de chegar no cargo que você quer, no emprego perfeito, no lugar perfeito. O que a gente pode falar sobre isso são exemplos de alguns amigos que entraram em algumas empresas, em algumas fábricas, mesmo inicialmente para uma vaga que era o que dava no momento, de acordo com o inglês que tinha, com a vaga que estava em aberto, mas sabendo que ali dentro teria como mirar para aquele cargo e, enquanto isso, ir melhorando o inglês, e assim aconteceu, né? A gente soube de 2 casos de sucesso nesse sentido, porque a pessoa conseguiu estar executando o que gostaria. Isso no primeiro ano de curso. Então é muito importante que você venha focado, mas também é importante que você esteja aberto a trabalhar em outras áreas que perpassam a sua área. Por exemplo, o que é que a gente está falando? A gente está falando de uma pessoa que, vou dar um exemplo hipotético, uma pessoa que eu sou formado em administração e eu estou limpando um escritório de contabilidade, eu estou limpando uma empresa, uma startup. Então eu estou cada vez perto ali, fazendo network, conversando com as pessoas, falando sobre as minhas habilidades, mas como eu ainda não tenho inglês suficiente para falar sobre a técnica daquilo que eu aprendi quando eu estava no Brasil, eu ainda não consigo chegar até o cargo necessário, mas tenho a escolaridade suficiente. Ou seja, é o tempo de eu estar me experimentando naquele ambiente, aprendendo o vocabulário daquele ambiente para poder se arriscar e dizer assim: olha, eu fazia isso no Brasil e se você quiser eu posso fazer um teste aqui. Ou então saber do teste antes de qualquer pessoa, avisar as pessoas: quando tiver um teste me avisa e tal. Então você estando inserido no mercado de trabalho é muito mais fácil, porque já pode dizer que você já tem experiência com alguma coisa, mesmo que seja com limpeza, enfim. Eu acho muito importante as pessoas que vêm focadas, vêm com essa visão mais clara, porque, claro, né, minha gente? A clareza na nossa vida fala muito sobre os nossos resultados. Então, e afinal de contas, qual é a melhor forma? Quais são as melhores formas de conseguir trabalho aqui? E eu vou para o que todo mundo diz, que é: funciona você entrar nos sites que eu coloquei aqui embaixo, fazer o seu currículo e colocar lá no seu currículo todas as suas habilidades em inglês e mandar para todos os sites, fazer um currículo em cada site desse, obviamente, e mandar para essas vagas que você tem pretensão de ir. Funciona você imprimir o currículo e bater em porta para que você possa entregar o currículo em mãos, conversar com o gerente, falar um pouco sobre o que você já fez e dizer qual é a sua disponibilidade. Resolve, funciona bem, funciona inclusive melhor do que aplicar online. Funciona você procurar uma agência de emprego para que essa agência possa fazer um currículo para você e que eles possam fazer essa intermediação. Funciona, mas, porém, contudo, todavia, o que mais funciona é a indicação. Em toda a experiência que a gente teve, em todos os casos que a gente teve, inclusive para o emprego que a pessoa fala assim: nossa, hoje eu estou bem de trabalho. Essa pessoa, em todos os casos que a gente ouviu isso, foi por indicação. Ou porque alguém estava saindo, estava voltando para o Brasil, não tinha ninguém para ficar no lugar. Ou para áreas como... a pessoa mudou de cargo. Mudou de cargo, mudou melhorou. de empresa. E assim, vocês vão observar que na escola isso é muito comum. Inclusive, nessa troca ali com os colegas, você vai escutar alguém dizer assim: mês que vem eu vou mudar de trabalho. Mês que vem, ou então semana que vem, meu chefe solicitou que eu fosse para outra empresa, no outro bairro, de outra forma, e a minha vaga em tal lugar vai estar livre. Esses tipos de comentários acontecem todos os dias. E aí tem uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, que é como você vai ser lembrado para que você seja indicado para essa vaga. Porque vai ter essa conversa ali que você, poxa, escutei a pessoa falando, eu vou falar que eu tenho interesse. Possivelmente os seus colegas de sala vão saber que você não está trabalhando ainda, então você está em busca de algo. Ok.
Mas assim, para aquela indicação que a pessoa não tá no momento na escola, ela tá lá na empresa que ela trabalha e às vezes é uma indicação do chefe chegar assim: vem cá, você tem uma pessoa para me indicar para começar amanhã? Não é sobre você ir ocupar a vaga desse colega que, né, algum dia na vida pode estar livre. É sobre acontecer com frequência esse outro cenário também. Você tá normal na sua vaga, no seu trabalho e o chefe só precisa de alguém para amanhã, para essa semana. E essa primeira pessoa que for lembrada para essa indicação é quem vai possivelmente abraçar essa vaga. E sobre isso temos algumas coisas para dizer. Primeiro, a partir do momento que você chega aqui na Irlanda, você já está se vendendo. Você vai estar falando sobre o que é que você faz, você vai estar falando de suas habilidades em geral, da área que você gosta, o que é que você está disposto ou disposta a fazer. Porque uma coisa é a sua formação, outra coisa é, dentro do campo de oportunidades aqui, o que você vai estar disponível para fazer. Não seja o chato da vaga. Não saia por aí dizendo que você está disponível. Amigo, me indica lá para uma vaga e tal e tal. Seja lembrado por outras formas. Seja lembrado pela sua postura em sala de aula, pela sua postura com os amigos, pela sua postura numa reunião que você está participando, pela sua postura onde você for. Seja lembrado por isso. Inclusive, na casa temporária é um ambiente de muitas trocas. Você vai estar em meio a pessoas que já estão ali há uma semana, há 2 semanas, pessoas que acabaram de chegar assim como você. É inevitável, né? Essa conversa durante as refeições, durante os momentos ali que a maioria ainda não está trabalhando. E é hora de falar do que é que você faz, o que é que te trouxe aqui. E uma coisa que a gente tem observado é esse posicionamento, essa postura. Dentro dessas conversas você consegue transmitir o quão você é uma pessoa responsável, o quão você é uma pessoa coerente. O quanto você está disposto a se comprometer, a trabalhar de verdade por aquilo, a poder não chegar atrasado, porque aqui eles valorizam muito o horário, a poder se comprometer em aprender de fato o vocabulário daquele local. Porque tem muitas pessoas que, inclusive, recebem um valor a mais no salário quando indicam um funcionário e que esse funcionário consegue assinar a carteira, tô brincando assim na carteira, mas assim, consegue ter um contrato de trabalho efetivado, porque você vai primeiro passar por um teste, você vai primeiro entender como é que funciona aquela vaga, eles vão te dar uns dias de teste para que só depois você consiga o contrato de trabalho de 20 horas, no caso de você que é estudante. Como é que você conversa com essas pessoas? Eu lembro de um amigo nosso que ele falou assim, a gente estava brincando e tudo na mesa, e eu falei assim, eu tenho que aprender esse inglês. Ele fez uma cara mais séria e falou assim, eu não tô aqui para brincar, eu preciso aprender esse inglês. Era naquele momento que você sente assim, então aquela pessoa está comprometida com aquela área específica e que quer fazer os passos necessários para chegar onde ela quer chegar. Ela está determinada. Chegando essa oportunidade, ela não vai ser jogada fora. Dentro dessas conversas é a oportunidade de você demonstrar também o quanto você está aberta para aprender coisas novas, porque você possivelmente vai fazer coisas aqui que talvez você nunca tenha feito, mas que são coisas totalmente possíveis de serem aprendidas. E a gente não está falando nada diferente do que você já passou no Brasil. Na verdade, a gente está só reforçando esse comportamento, que a partir do momento que você precisa de trabalho, todo passo aqui é importante para que você foque naquilo que faz sentido para você. Na sala de aula, por exemplo, é um ambiente onde as pessoas estão ali se observando. E a gente já passou por várias salas, né, nos níveis que a gente vem seguindo, e sempre tem aquelas características tipo da pessoa que leva tudo para brincadeira, da pessoa que não se concentra na sala, em que inclusive fala, que inclusive atrapalha o aprendizado dos colegas. E tem aqueles comportamentos, poxa, a pessoa é mais centrada, a pessoa é participativa, a pessoa tem dificuldade, mas está ali todos os dias tentando aprender um pouco mais, se desafiando, se vulnerabilizando, envolvida, comprometida.
E essas pessoas a gente consegue identificar com muita facilidade. Todos esses comportamentos, porque a gente está ali vivendo todos os dias com essas pessoas. É pensar um pouco sobre isso. Que imagem é essa que você quer passar para seus colegas, para as pessoas que convivem com você, porque isso vai contar na hora daquela lembrança lá. Poxa, mas quem que eu vou indicar para essa vaga? Tenha certeza que não vai ser a pessoa que sempre está atrasada, que não tem comprometimento, que sempre tudo é uma piada, tudo é uma brincadeira. Que energia social é essa que você está emanando para essas pessoas que estão ao seu redor, tanto aí onde você está no seu ambiente hoje, quanto nesse novo ambiente que você vai se inserir ou já está inserido? Que energia social é essa? Não, a gente não está dizendo que você tem que deixar de ser você. Muito pelo contrário, a espontaneidade ela é importante, mas você precisa entender que você está focado em algumas necessidades. Tem a sala de aula, tem a casa temporária, tem a casa fixa que você pode dividir com outras pessoas, tem a reunião dos amigos, tem conhecer pessoas no intervalo, bate-papo, você está no intervalo da escola, bate-papo com pessoas de um nível maior do que o seu. Pergunta para essas pessoas o que é que essas pessoas trabalham e tal. Novamente, não seja o chato do trabalho, mas que você possa marcar na vida dessa pessoa através de características próprias suas. Como é que você deixa transparente as suas melhores características? É assim também que a gente consegue trabalho, por onde é que a gente passe, né? E não só trabalho, mas também amizades, mas também relações, enfim. É muito mais profundo essa coisa das emoções, do que a gente capta, porque talvez essa pessoa tá dando o melhor de si ali, mas ou tá distraída em algum momento e tá muito espontânea e talvez não esteja, mas interpretações são feitas, leituras são feitas e a gente precisa, nesse primeiro momento, principalmente, tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente aqui, por exemplo, a gente toma muito cuidado, inclusive, em como falar as coisas, porque a gente não pode falar verdades absolutas aqui, a gente pode, no máximo, trazer a nossa experiência, o que a gente ouve das pessoas e o que é que a gente pode trazer dentro dos nossos valores para vocês. A gente nunca vai dizer que esse é o único caminho. E dentro das reflexões que a gente costuma fazer, porque somos essas pessoas, Exatamente. De tentar olhar ali por outros ângulos também. Uhum. E tem gente caindo por terra tudo isso que simplesmente consegue o trabalho. Vai variar muito, a gente está falando aqui muito sobre teorias, sobre a nossa experiência, mas que tem coisas que fogem completamente dessa realidade que a gente está tentando criar aqui. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode tentar responder aqui é qual o melhor período para chegar na Irlanda, melhor período esse para conseguir logo um trabalho. E aí, o que é que a gente pode trazer sobre isso, né? Estamos aqui finalzinho de inverno e vai depender muito do que você está vindo tentar fazer aqui. Porque, por exemplo, essa parte de entretenimento, de restaurantes, de pubs mesmo em geral, os bares aqui, demitiu muita gente no inverno porque as pessoas simplesmente preferem ficar no aconchego de sua casa do que sair pelas ruas com tanto frio. Contudo, o pessoal que trabalha nas entregas acaba tendo uma demanda maior. Mas, por exemplo, se você não tem interesse algum em fazer entrega, se a gente puder falar um período que eu acho que junta essas duas coisas, né? Que é um período mais agradável mesmo, que não é uma coisa tão chocante de clima, e também hora que o comércio volta aí a reaquecer, que é a entrada da primavera. Março, especialmente dia 17 de março, é um dia festivo aqui, é uma coisa tradicional, que é a comemoração do dia de São Patrick. É o padroeiro aqui da Irlanda. Patrick. Yes. É o padroeiro aqui da Irlanda e ano passado a gente chegou depois dessa data, não vimos o desfile, mas estamos super animados aí para esse festejo todo. Se você está vendo esse vídeo depois de março, vai no canal e procura o vídeo de São Patrick. Com certeza iremos gravar. Vamos gravar, com certeza. Que o que é que acontece, né? Com a primavera, com essas comemorações todas,
Cork especialmente é um lugar super turístico e é hora de receber os turistas para desfrutarem dessa festividade toda. Então, os hotéis estão em momentos de contratação. Restaurantes, o que envolve serviços que o turista vai desfrutar, está havendo contratação. E claro que não vão contratar 2 dias antes da data comemorativa, né? Então acredito aí que final de fevereiro, início de março é um período super aquecido para contratações. E sem contar que você vai estar chegando na primavera, já caminhando para o verão, que esse boom aí de chegada dos turistas continua, né? Para ver aí os dias de céu azul em Cork. Isso é uma regra? Não é uma regra. O que a gente está falando é, diante da percepção e dos comentários, a gente pensa que é um período bom para você vir. Mas você que está vindo em dezembro é o mês do Natal. É inverno, porém Natal. Então, existem os dois lados da moeda. Vai depender muito de quê? Vai depender muito da área que você vai escolher, vai depender do que você está disponível e não está disponível para trabalhar. Vai depender do seu inglês, porque a todo momento você vai solicitar esse inglês. Por mais que você trabalhe com brasileiros, por mais que você trabalhe com pessoas de outras nacionalidades, aí que você vai precisar do inglês. O inglês vai ser importante de qualquer forma. E não esquece que aqui no canal a gente tem uma live de 1h30 falando sobre trabalho. A gente tem as entrevistas com o Léo e com o Lu também, que foram pessoas que trouxeram muitas dicas muito legais. Por exemplo, o Lu falou sobre a importância da pessoa estudar sobre a empresa antes de ir lá levar o currículo. Você tem que saber o horário de funcionamento, quem é o gerente, quando ele está lá, qual é o... Claro, você não vai fazer isso com todas as empresas que você está disposto a passar naquele dia, mas faz com uma só. Estuda mais a empresa, entende mais antes de chegar no lugar o que é que aquela empresa faz, quanto tempo ela está naquele mercado. O que é que eles vendem para você dizer que você tem ali alguma facilidade, que você gosta de vender aquilo, de oferecer aquilo. Decora um textinho em inglês, fala, às vezes você pode se surpreender falando com o gerente, talvez ele seja português de Portugal ou brasileiro, porque tem muitos brasileiros em cargos altos aqui, então é muito possível de você encontrar um brasileiro, sei lá, no banco, tentando abrir uma conta, muito possível você encontrar um brasileiro gerente de algum desses lugares. Chefe de um desses restaurantes que pode estar ali e conversar com você. Por isso que a todo momento você está se vendendo, lembra daquela dica? Então estuda bem o lugar que você está indo, para você não simplesmente ir lá e entregar o seu currículo e deixar lá de qualquer forma. É importante que esteja no seu currículo também, foi uma coisa que ela falou, o período que você está disponível para trabalho, que é importante porque se você é estudante, você só tem um período para trabalho. Turno, né? Ou então, se você estuda de manhã, é bom você dizer que você está disponível para trabalhar na parte da tarde e na parte da noite, se aquele lugar, inclusive, funcionar. Se eu acho que vale a pena, inclusive, você colocar isso de caneta, porque depende do local. Se você vai num pub, você pode ser contratado para trabalhar de tarde até a noite, num turno maior, e trabalhar mais horas, talvez, e trabalhar menos dias, por exemplo. Não sei. Enfim, a gente tem muitas dicas sobre trabalho. O Léo falou muito sobre como se organizar para poder chegar na sua área, como se organizar e entender como é que você pode acessar trabalhos até chegar no trabalho da sua área. Tem dicas de currículo na live, inclusive, como é que você tem que pegar. Coisas mais técnicas, Coisas né? mais técnicas, uma tá hora na live. e pouca só falando sobre o trabalho, então... Talvez a gente até faça outras lives com pessoas que têm essa experiência, que são profissionais realmente da área, porque a gente poderia dar várias dicas aqui sobre, inclusive, como fazer um currículo e tal, mas não somos profissionais da área especificamente, então não cabe a nós falar o exato detalhe, mas vai na live que com certeza vão ter coisas incríveis que você vai aproveitar. Vai ajudar. E vai, com certeza. Inclusive sobre esse período de quais são os períodos melhores para trabalhar e tudo isso. Vale a pena. O que chega de gente no Instagram perguntando dica muito específica que é como é que eu chego na Irlanda com um trabalho certo? Como é que eu chego empregada na Irlanda? Quais são as áreas que contratam do Brasil? E aí, quais são as áreas? Eu queria saber quais são as áreas. Primeiro,
Se você está vindo como intercambista para se desenvolver no inglês, vai ser um pouco difícil, porque quando você estiver no Brasil, talvez você não tenha inglês suficiente para uma entrevista. Porque se você já tem um inglês mais desenvolvido, talvez sim. Você pode não vir como intercambista. Você pode não vir como intercambista e já, de fato, conseguir passar nessa entrevista e já tá vindo com seu visto de trabalho. Que conhecemos pessoas aqui, um exemplo de uma moça, ela veio para a área dela de engenharia, veio com visto de trabalho. Mas para que essa pessoa tenha conseguido passar nessa entrevista, ela já tinha um inglês suficientemente bom para atuar na área dela. Talvez ir para essa preocupação, você que está com zero inglês, que está com um pouquinho de inglês e está nesse momento entregando energia para procurar esse trabalho ainda no Brasil, talvez não seja uma boa estratégia. Eu acho que você deve se preocupar com isso quando você chegar aqui. Gente, tem muita coisa que você só consegue daqui. Como a gente falou no outro vídeo, a casa fixa, como o emprego, que não vai ser, o seu primeiro emprego não vai ser o emprego dos sonhos. Pode ser, mas é mais difícil. Como várias outras coisas que a gente vem falando aqui, batendo no canal, vão ter coisas que vocês só vão resolver quando chegar aqui. Emprego é uma delas. Eu tô tirando toda a sua esperança para você não aplicar mais nada. Não, você pode continuar aplicando, mas que seja realista com as suas expectativas. Tudo bem também você não receber uma resposta. Tudo bem também você deixar para correr atrás de tudo isso quando você chegar aqui. Enfim, vamos tentar equalizar essas expectativas para que a gente não se frustre antes de chegar na Irlanda. Gaste muita energia antes de chegar. Inclusive, você poderia ter usado esse tempo para estar com as pessoas que logo mais você vai estar muito distante, para se dedicar a se organizar melhor, para se dedicar a fazer uma reserva financeira maior que te deixe mais seguro em estar aqui. Enfim. Todas as empresas seguem essa legislação de trabalhar 20 horas, depende da empresa. Tem empresa que vai seguir isso e você não tem como correr. Você vai precisar trabalhar só 20 horas. Talvez você tenha um outro emprego e aí nesse outro emprego, enfim. Mas empresas grandes vão tendenciar a te dar só 20 horas no tempo. Talvez eles te dê 25, 24, né? Talvez te dê algum limite nesse cenário, mas tem muitas pessoas que têm 2 empregos e tem muitas pessoas que fazem turnos em empresas menores. Então, há de tudo. Então não venha desesperançoso achando que você só vai trabalhar 20 horas, mas também não venha cheio de esperança. Achando que você vai dedicar a 40 horas. Porque a gente está trabalhando 20 horas agora e está estudando e olha, não é fácil. Vou te contar. É puxado. É melhor do que trabalhar 40 horas, pelo menos no meu caso, que meu trabalho é mais físico, é melhor do que trabalhar 40 horas, porque você tem ali amanhã que você está trabalhando só com a mente, e aí de tarde, e aí quando a distância, né, faz com que fique ainda mais tempo em deslocamento, enfim. Vem que dá certo, você ajeita, e aí tem muita pergunta também, é melhor estudar de manhã para trabalhar tipo de tarde e juntar com a noite, ou é melhor estudar de tarde para ter um emprego de manhã e um emprego de noite? Vai depender do seu estilo de vida, vai depender da sua necessidade. Vai depender da oportunidade que se apresente aqui. E na nossa escola tem a facilidade de você trocar de turno de forma facilitada. Claro, se for da tarde para amanhã, você vai ter que pagar uma taxa. Mas se você quer saber qual é a nossa escola, o link vai estar aqui embaixo. Você preenche, fala lá com o pessoal, ganha uma consultoria e um desconto da gente. É possível que você venha para a Irlanda já com o visto de trabalho? É possível, porque vai depender do seu inglês. Mas é possível também você vir como estudante, você se arriscar nos trabalhos que você for passando e conseguir um visto de trabalho numa área específica, num lugar específico. E aí você vai achar na internet várias coisas interessantes sobre quais são as áreas que dão visto. Então busca aí, pesquisa, estuda sobre essas áreas, para vir mais ou menos focado, foi o que a gente meio que vem falando nesse vídeo. Mas a gente conhece pessoas, inclusive conhecemos mais pessoas que são estudantes e trocaram o visto
para um visto de trabalho. Ainda no primeiro período do curso. E ainda nos primeiros 8 meses, mas conhecemos ainda mais pessoas que estão aqui, que vieram como estudante, ficaram mais do que 8 meses, ficaram até 2 anos, e aí depois desse período conseguiram, de fato, o visto de trabalho. Então tudo é possível, depende do seu objetivo, porque vai ter gente que vai querer vir, mas que vai querer voltar em 8 meses, porque muitas coisas aconteceram, mas tem gente que vem para... Tem gente que vem de vez, tem gente que quer imigrar, tem gente que quer ficar na Europa, enfim, que isso esteja dentro dos seus planos. Mas o melhor cenário, assim, para mim, que é o que a gente vem buscando, é o passaporte europeu, não é? Porque... Em busca da cidadania, porque no vídeo anterior de acomodação a gente já falou dessas facilidades e falando agora de trabalho, é simplesmente estar em paz, inclusive para dizer, eu posso trabalhar 40 horas e estou legal, estou livre, sem precisar bater o ponto na escola. O aprendizado da escola é incrível, né? Principalmente se você está nesses primeiros passos do inglês. É fantástico, assim. É um lugar mesmo que você se dedica a estar ali olhando para isso, conversando inglês o tempo inteiro. Perfeito. E melhor ainda é estar na escola, se você quiser estar na escola, inclusive comprar um curso sem ter a obrigação. Nossa, deve ser incrível, né? Verdade. Então, é uma decisão muito inteligente também estar aqui nesse processo de aprendizado e já dar uma sondada em tipo, deixa eu ver, inclusive antes. Meu conselho, antes de vir, já busque logo aí, já baixe os aplicativos que a galera fala. Veja se você não tem alguma coisa, porque imagine quando você vem como estudante... o tempo que você está aqui, o processo você já está adiantando... Vai correndo. Exato. E aí depois você escolhe se é a Irlanda mesmo, se a Irlanda te faz feliz ou se outro lugar te faz feliz. Vai depender muito, minha gente. Mas que o processo é mais facilitado, que dá para trabalhar as 40 horas e aproveitar esse boom que é oportunidade de emprego, porque a maioria das oportunidades de emprego são para pessoas... que podem trabalhar full time. Que podem trabalhar 40 horas. Então... Aquilo que você falou, né? Empresas maiores, elas tendem a ser mais rigorosas com isso. Se você tem o visto de estudante, você tem permissão para trabalhar 20 horas. Na verdade, elas só estão fazendo certo, né? Exato, exato. O que tá escrito. As menores é que é tipo, dá para dar um jeito aqui e acabamos te dando... Na verdade, acho que eles acabam dando mais horas pela dificuldade, às vezes, em compor esse quadro. Então, tem que dar uma distribuída nessas horas e aí acaba ficando 25, 28 e assim vai. Exatamente. Acho que a gente não vai conseguir nunca, em um vídeo, tirar todas essas dúvidas, nem esgotar esse tema. Eu espero que muitas outras dúvidas estejam na sua cabeça agora, que não estavam mais. Comenta aqui quais são suas dúvidas sobre essa aba trabalho. Quem sabe a gente faz uma parte 2. Mais profundamente, respondendo as dúvidas desse vídeo, parte 2. Perfeito. Bota aqui, parte 2 e a dúvida que ficou para você, que a gente vem tirar. Não somos especialistas, mas estamos aqui para ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo.